pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson e hoje a gente vai falar sobre um tema, uma doença, que é a osteoporose. A osteoporose, ela é uma doença do metabolismo do osso. O osso, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não é um órgão estático, ele é um órgão extremamente dinâmico. E dentro do meu osso eu tenho uma matriz proteica, onde as minhas células, os osteoclastos, vão formar o osso novo e os osteoblastos que vão tirar o osso velho para entrar o osso novo. Então é mais ou menos assim. Na osteoporose eu vou ter um desequilíbrio entre a formação e reabsorção de osso. E aí a osteoporose, a gente precisa fazer um diagnóstico da osteoporose, entendeu? E também quantificar o grau de osteoporose. Para isso a gente tem a densitometria óssea. Eu poderia ficar aqui falando 1 hora mal da densitometria óssea, mas eu não vou falar isso. Eu vou ficar agradecido da densitometria óssea existir. Os aparelhos estão cada vez melhores, inclusive com softwares que começam a dar um pouco mais de visão a respeito de um osso tridimensional, mas infelizmente a densitometria é um tipo de raio-x que avalia o osso de uma forma bidimensional e isso está longe de ser o ideal. A gente tem a tomografia que vê, mas a tomografia emite muito mais raio-x e eu também acho que não é, na minha humilde opinião, eu não acho que esse seja o melhor caminho. Então vamos lá, eu vou fazer a densitometria óssea, aí vai vir um laudo que assim, vai estar escrito lá osteopenia, osteoporose e osso normal. Mas é muito importante eu entender o que é T-score, o que é Z-score e o que é BMD. Então assim, o T-score, eu vou comparar a minha densidade mineral óssea com a densidade mineral óssea de um adulto jovem. E isso é fundamental para fazer o diagnóstico da osteoporose em pessoas com mais de 50 anos. Mulheres na pós-menopausa e homens com mais de 50 anos. O Z-score vai comparar a minha densitometria com uma média de pessoas da minha mesma idade e serve para o diagnóstico da osteoporose em pacientes jovens com menos de 50 anos ou mulheres que ainda não entraram na menopausa. Tem um dado que é o BMD, que é a densidade mineral óssea, que é muito importante para o acompanhamento. Então eu nunca vou olhar para o T-score e dizer se o meu tratamento está funcionando ou não. Eu preciso olhar para a minha BMD, que é algo que é pouco valorizado, infelizmente. Então, se eu quiser ver se meu osso está melhorando, eu preciso olhar para a BMD, ok? Então vamos lá. Como é que é o tratamento? Então, para eu tratar a osteoporose, eu preciso entender fatores de risco, tá? Então, o primeiro fator de risco não é modificado e o segundo também, que é a idade e a genética. Os outros todos são. Então, um fator de risco, deficiência de vitamina D. Então, qual vai ser meu tratamento? É lógico que é da vitamina D, né? Manter níveis de vitamina D em 53. A vitamina D é a responsável por absorver o cálcio dos intestinos. Se eu tenho uma vitamina D baixa, eu vou precisar de aumentar o cálcio no meu sangue. Então eu vou aumentar um hormônio chamado calcitriol, que também é uma vitamina D, e vou aumentar o PTH, que é um hormônio que vai aumentar a reabsorção óssea, porque o osso é uma grande reserva de cálcio. Então se o meu corpo precisar de cálcio, ele vai buscar cálcio no osso. Ele não vai buscar o cálcio da dieta. O cálcio da dieta vai ser responsável pela formação do osso num efeito mais tardio, porque o meu cálcio precisa estar muito bem ajustado no sangue. Então, genética e idade não dá para mudar, vitamina D já dá para mudar. Uma grande causa de osteoporose, e aí a gente chama da osteoporose primária, é a menopausa, andropausa e o envelhecimento. Então, se eu tenho menopausa, andropausa e envelhecimento, e não tenho mais nenhuma outra causa de osteoporose, eu vou ter o que a gente chama de osteoporose primária. Já a osteoporose secundária, existe uma causa, existe algo na minha vida causando essa osteoporose. E aí eu vou falar de 3 situações: uso de corticoide, hiperparatiroidismo, que é uma doença subdiagnosticada, se procurar acha muito mais,
Então, uso de corticoide, hiperparatiroidismo e diabetes, tá? O diabetes, ele é um grande problema também para o osso, assim como é para qualquer outro sistema. Então, eu preciso controlar bem o meu diabetes. Então, o hiperparatiroidismo vale a pena em todo paciente com osteoporose eu pedir um cálcio urinário, é fundamental, porque os pacientes que tiverem o cálcio aumentado têm suspeita para hiperparatiroidismo. Aí, procura um bom profissional, ou um endocrinologista, ou um ortopedista com experiência em osso, ou um reumatologista, alguém que entenda do metabolismo dos ossos, tá? E o uso de corticoide, então muita gente usa corticoide. Então, se eu sou usuário crônico de corticoides, eu preciso prevenir a osteoporose. O corticoide, ele é catastrófico para os ossos. Ele tanto inibe o osteoblasto, que é a célula que forma osso, quando também estimula o osteoclasto a absorver mais osso. Então, ele age em duas frentes e em outras frentes também, diminuindo a imunidade. Então, o uso de corticoide, ele é péssimo pro osso. Para eu tratar, eu preciso também entender os fatores de risco. Então, fatores de risco, sedentarismo, é fundamental. Como é que esse cálcio vai ser depositado no osso se eu estou ali parado, se eu quase não me movimento? Álcool, tabagismo são péssimos para a saúde. Uso de inibidores da recaptação seletiva de serotonina, são os antidepressivos, aumenta em 2,6% o risco de fratura. Uso de omeprazol, excesso de suplementação de zinco, tanto a falta do zinco quanto o excesso do zinco são ruins para a saúde do osso, tá? Pacientes com câncer de próstata, porque a maioria dos pacientes faz uma supressão dos hormônios, então preciso ter muito mais cuidado com os ossos. Pacientes que fizeram cirurgia de estômago, gastrectomia, pacientes com problemas de tireoide. O flúor, né? A gente está colocando flúor em tudo aí, flúor na água, pasta de dente com flúor. Quem tem osteoporose, vale a pena usar uma pasta de dente que não tenha flúor. Aliás, não sei se o flúor é bom para alguma pessoa, tá? Pacientes com problemas intestinais, doenças celíacas. Então, isso daí é tudo fator de risco. Então, como que eu vou tratar? Então, se o grande fator de risco é a falta de hormônio, eu preciso fazer reposição hormonal. A grande causa da osteoporose é a menopausa. Então, a ideal é a mulher começar a terapia hormonal no iniciozinho da menopausa, no climatério, antes de ficar um ano. Então, menopausa é quando a mulher fica um ano sem menstruar. Mas antes disso, ela passa a menstruar, vem um mês, falha 3 meses, aí vem muito sangue. Então, começa a ficar irregular. Nesse momento, já se deve começar um pouco de progesterona. E logo que cessar a menstruação, já começa uma dose baixinha de estradiol e estriol. Lembrando que é hormônio bioidêntico em baixíssimas doses. Não é estrogênio oral conjugado de égua Premarin, não é tibolona, não é estradiol oral. O estradiol precisa ser transdérmico, passar na face interna do braço e absorver bem. Então, o estradiol e a testosterona no homem. O homem com hipogonadismo também é muito parecido. Homem e mulher é muito parecido. Só que a desvantagem da mulher, e por isso que tem mais osteoporose na mulher, é que a mulher cessa muito rápido. Em 1 ano, 2 anos, para. O homem já é uma coisa mais progressiva e gradual, é mais lento. Mas o homem também tem andropausa. E aí eu vou repor testosterona no homem. Testosterona é incrível para a saúde. O homem com hipogonadismo, ele não envelhece, ele deteriora. Então, é fundamental que eu tenha um médico que veja isso. Hoje, graças a Deus, endocrinologista vê, né? Foi o primeiro a ver, a gente trabalha com isso. Mas hoje, cardio já vê. O próprio ginecologista está tratando homens. Sério, eu já vi, não foi uma vez. E eles estão de parabéns, tá? Por quê? Porque quem olhar para essa parte e entregar para esse ser humano que está em catabolismo hormônios que vão reverter esse processo, está de parabéns. A gestrinona, tá, também é um medicamento para osteoporose. A gestrinona é muito mais que um chip da beleza.
é o chip da saúde, também trata a osteoporose. Vitamina D é fundamental. Vitamina D eu vou manter níveis de 53. Não precisa de altíssimas doses de vitamina D para osteoporose. Eu vou usar doses normais de vitamina D com o objetivo de manter em 53. Ah, mas o fulano gosta de 100. Ah, o ciclano. Eu gosto de 53. É isso que o meu paciente tem, tá? É algo ali que é um meio termo. Não é nem aquele extremo de lá, nem o 20, nem o 30. Então, 53 parece aí para mim, vários artigos que eu li sobre isso, é um número que muita gente boa, inclusive eu, aceita como o ideal. Tá? Não é muito agressivo, também não é muito não agressivo, ou seja, muito passivo em relação à falta de vitamina D. Né? Eu preciso repor o cálcio. Não preciso tomar cápsula de cálcio, mas pode tomar um pouquinho. Lembrando que vai tomar cálcio, vai tomar magnésio, vai tomar vitamina D, vai tomar boro, 1 miligrama de boro. Silício também é importante, tá? Por exemplo, o silício orgânico, 150 miligramas, 10 miligramas de silício quelado. A biotina também tem uma ação para o osso, mas os principais são a vitamina K, o cálcio, o magnésio e a vitamina D. Sabe qual é o alimento que tem tudo isso junto? As folhas verdes. Não é à toa que as folhas verdes são a melhor fonte de cálcio, porque além de fornecerem o cálcio, elas também alcalinizam o corpo. E a acidose, o excesso de leite, o excesso de carne, camarão, leite, tem muito cálcio, mas eles acidificam o corpo e deixam o corpo com mais proteínas inflamatórias. São alimentos pró-inflamatórios que aceleram o envelhecimento. Então eu não preciso de laticínios para ter a minha quantidade de cálcio. Se eu consumir folhas verdes, eu vou ter um cálcio que já vem junto com a vitamina K e junto com o magnésio. Lembrando que a K2, uma vitamina extremamente importante para a saúde, é produzida pela fermentação dos vegetais folhosos no meu intestino. Eu preciso ter uma flora intestinal saudável para ter. E se eu estou consumindo muita carne, muito leite, tá? Pãozinho com café com leite e açúcar de manhã acaba com a flora intestinal. O idoso que tomar um copo de leite integral 2 vezes, ou até mesmo desnatado, semi-desnatado. O leite está cheio de metais. Estava vendo, tem um trabalho aí, analisou o leite, mais de 9 metais pesados, um monte de substâncias químicas. O leite ele vence, ele volta para a fábrica, pasteuriza, repasteuriza, tá? Eu, sinceramente, paciente meu que está doente, que está frágil, que está com diabetes, com osteoporose, com hipogonadismo, eu sistematicamente oriento esses pacientes a retirar ou diminuir para 1 vez por semana no máximo leite e 2 vezes por semana no máximo laticínio. O ruim é que o queijo é bom a beça, né? Então assim, eu tenho um pé em Minas Gerais, nossa, para mim ficar sem leite é difícil, mas eu como 2 vezes por semana e o meu intestino está funcionando bem, e eu sei que quando eu abuso, eu começo a ter problemas, começo a ter dores. Então se você acha que o leite é bom, faz um teste, bom para o gosto, né? Vê se é bom para a saúde, faz um teste, tira e vê se é bom, tá? Então esses são os minerais. Então ó, se eu faço reposição hormonal, tomo vitamina D, tenho esses minerais, suplemento esses minerais, suplemento por um tempo, descanso no fim de semana, paro um pouco, suplemento mais um pouco. Se ficar tomando mineral direto, tá? Existe uma sobrecarga. Mineral direto não é bom, mas o magnésio, o solo do Brasil, ele é muito fraco em magnésio, tá? O magnésio ele está presente nos solos vulcânicos, então a gente tem uma epidemia de deficiência de magnésio aqui no nosso país pela qualidade pobre do solo em magnésio. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês, pessoal. Existe o tratamento químico. Um mineral importantíssimo, o estrôncio. Então, o estrôncio ele tem uma redução significativa de fratura, tá? Ele é um medicamento para osteoporose que não pegou, tá? Mas existem estudos clínicos, existem dados muito robustos em relação ao estrôncio e a diminuição do risco de fratura
melhora da massa muscular. Então, se eu quero um tratamento mais natural, eu posso também lançar a mão do estrôncio. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixem seus comentários, curtam, se inscrevam no canal, ajudem a divulgar esse conhecimento, ajudar as pessoas a terem mais saúde e até o próximo vídeo.